Boa tarde, galera. Tá no ar mais um Nação nos Esportes. Sexta-feira. Vou avisando logo, previamente, assim que começa o programa, pro Rodrigo se controlar esse final de semana mais uma vez. Tá no final do programa. Isso é bullying, viu? No final do programa. A gente ressalta no final do programa, mas deixa eu dar boa tarde à minha mesa, ao pessoal que tá aqui, ao Alex que tá presente, ao Edicinho. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Estela. Boa tarde aos ouvintes. Lembre-se, se beber, não ligue. E deixa o celular em casa sem créditos. Existe alguma lei que proteja repórteres desse tipo de bullying profissional? Não. Seria uma boa. Eu vou procurar ver se tem algum bullying específico pra isso, porque eu vou entrar com processo em cima dessa menina. Boa tarde, Edilson. Ao Vitor, que hoje tá com o microfone só pra ele, né? Boa tarde ao Elberdan e aos ouvintes. É isso aí, Vitor. Boa tarde pra você, meu querido, tudo bem? Tudo bom, Estela? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos amigos da mesa. Bem, finalmente o microfone só pra mim. Ele sonhou com esse microfone a noite toda, eu acho. Essa história tá perigosa. Rapaz, sou eu com o microfone a noite toda. Ela não compromete o rapaz, tá começando agora. Olha, ele já tava me trollando no caminho dos aflitos pra cá, então já posso começar com ele também. Ou seja, Vitor agora se integrou de vez à equipe. Agora está definitivamente na equipe da Sala dos Esportes, barra pé no gramado. Enquanto Estela não é trollada, a pessoa não entrou na equipe. Vamos ser sinceros, né? Estela pediu pra ser trollada no caminho pra cá. Tá vendo? Ela Eu preciso pediu falar pra mais alguma coisa. Olha, vamos embora, vamos seguir, que eu só tenho 30 minutinhos. Elberdan, meu amor, meu lindo. Acertou, né? Agora acertou, né? Agora eu acertei, tá vendo? Boa tarde. Boa tarde, Estela. Boa tarde, Rodrigo Benson. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Edilson Lima. E estamos aqui hoje, vamos lá, rapidão, porque hoje só temos meia hora de programa. É isso aí, gente. Então, vamos deixar o clássico, um resumão, pra depois. Vamos falar do Santa Cruz, que joga amanhã, enfrenta o Araripina, dentro de casa, depois de 4 vitórias. Confiança, acho que restabelecida no Arruda, não é, Vitor? Restabelecida. Então sobe o BG, Dicinho. Eu sou Santa Cruz. Bem, hoje eu vou aqui no Garitas falando sobre Santa Cruz. Santa Cruz hoje que de manhã teve uma polêmica envolvendo mais uma vez o Léo. Chegaram algumas fontes aqui dizendo que o Léo estava fora do Santa Cruz, que não jogava mais pelo Santino Pernambucano. Aí, só pra completar, diga aí. Inclusive, Vitor, eu soube de que o Náutico estava interessado no volante Léo. Olha, rapidinho, Vitor. Realmente houve toda essa questão, esse cogitamento do Léo sair do Santa Cruz e ir pro Náutico, que seria a questão de ser um time de Série A agora e tudo mais. Porém, no caminho dos aflitos, eu liguei para o nosso querido Jamil para saber, né, se havia alguma coisa concreta. E o Jamil, na mesma hora, passou o rádio pro Tininho, pro Constantino Júnior. E o Constantino disse que não tem lógica essa afirmação, não procede. O Léo continua, treinou ontem normalmente, já conversou com o Zé Teodoro. Então, importante. As coisas, digamos que tá se restabelecendo entre os dois. Agora, é o jogador ou se dedicar ao que falta, ou então ver o que, é que vai acontecer, onde o Zé Teodoro vai poder usar o Léo. Amanhã ele vai para o jogo, tá concentrado. Não sabe ainda, não saiu a lista ainda, só mais tarde. Não pode são falar. relacionados ainda não. Santa Cruz vai contar com a volta do Geilson, que estava suspenso. E o Denis Marques agora está oficialmente brigando pela artilharia, né? Um jogador que chegou, fez 3 gols na primeira partida, depois foi um jogo sem marcar, mas agora oficialmente ele tá na briga pela artilharia do Pernambucano. 7 gols já tem o Denis Marques. O artilheiro é o Marcelinho Paraíba, do Sport, com 10 gols, né? Isso, e eu diria que ontem, quando surgiu essa história da briga pela artilharia, um dos torcedores falou assim, se aquele gol mal anulado do Denis Marques tivesse sido válido, ele já tava com 8, era uma coisinha já mais... Um passo a menos, digamos assim. O Denis Marques é um jogador diferenciado, né? Foi uma grande contratação do Santa Cruz para esse ano. Um jogador que veio para fazer gol e tem correspondido à torcida. É o artilheiro, né? O número 9 nato, né? Nato. Para fazer gols. E também o Santa Cruz, que vai pegar o Araripina nesse sábado, que pode dormir na vice-liderança, né? É importante salientar isso. Tá 3 pontos atrás e se ganhar, pelo saldo de gol fica na vice-liderança. Na verdade, o saldo de gol já foi retirado, né? Que eram de 3 gols, então assim... o Santa já encostou no mesmo saldo de gols do Salgueiro. Só basta então, agora uma vitória simples de 1-0 já fica. De preferência, eles passam o Náutico e empatam em número de pontos com o Salgueiro. E no saldo de gols ele já ultrapassa a equipe do Sertão. De preferência que vença sem sofrer gols, né? Que aí aumenta ainda mais o saldo de gols aí do Santa Cruz, que como já foi informado, pode dormir na vice-liderança no sábado.
É isso aí, Vitor. E você tem o preço dos ingressos pra Santa Cruz e Araripina, não é? R$15 meia entrada, 30 inteira para arquibancada, 50 cadeira para sócio e 60 cadeira para não sócio. Lembrando que o jogo é às 7 horas da noite no sábado. É isso aí, galera. A equipe vai estar lá presente, pelo menos eu e o Rodrigo estaremos por lá, não sei se o Bernan vai. Tô arrumando aí datas, horários, porque tenho vários artigos pra fazer, tô organizando aí meu horário. Isso é se der pra ir. é outra coisa. Como ninguém me convidou, eu não vou não. É, né? Veja só, Vitor. Veja bem. A gente Revoltou-se. conversa sobre isso depois. Revoltou-se. Vitor, uma coisa de cada vez. Calma, eu tô... Hoje já deu certo. Eu estou Vamos ciente da devagar. situação. Estou ciente da situação. Olha, gente, mas sobre o Santa Cruz é realmente em base isso, não é, Vitor? Ele que tá começando agora como setorista da equipe. Passa as informações direitinho, tá de parabéns, viu, Vitor? Obrigado. Mas Segunda-feira ele assume o esporte, né? E É. eu vou para o meu cargo de comentarista morra do programa. então, gente, os relacionados só saem mais tarde, certo? Os 20 relacionados que o Zé Teodoro sempre leva. A gente vai estar colocando no site que agora, pnogramado.com, viu, gente? Não tem... PONTOCOM. Ele adora soletrar. Eu acho que ele deveria ir pro soletrando. Eu vou brincar lá. Olha, não tem mais WordPress, tá? Pra quem tava acostumado com WordPress no link. Agora é pnogramado.com, tá, gente? Vocês encontram todas as novidades lá. Contanto que ele tem que soletrar descrição, feito Estela Soares, digitou. Não, aí também não, Eu né? acho que ele passa legal. Aí também não. Vamos rodar. Vamos chamar Náutico e Esporte sobre o clássico de domingo. Tá tudo pegando fogo. O Valdemar faz meio que um esconde-esconde, não sabe qual formação vai colocar. Já no esporte completamente diferente, o Mazola já disse quem é que vai entrar em campo. Tá escancarado lá o esporte. O pai Então- já deu as ordens. É. Vamos subir os 2 BGs e a gente volta com as novidades do clássico. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Com o esporte eternamente estarei, os rubro-negras são as cores. Calma, 1 minuto de silêncio. Reflitam sobre suas vidas, hoje é sexta-feira, o que você fez de bom na semana. Olha, duas situações completamente diferentes na ilha e nos aflitos. Enquanto um ainda tenta fazer meio que um mistério na escalação, o outro já disse pra que veio, pra que vai, não é? Já que o jogo vai ser lá nos aflitos. O esporte tá tranquilo, digamos assim, Alberdan? Tranquilo, ele tá, né? Porque é o líder e vai para os aflitos. Caso aconteça um empate, ele ainda segue em primeiro. E o esporte praticamente definiu a sua equipe no treinamento que houve ontem de manhã na Ilha do Retiro. Hoje à tarde vai ter mais um treino na ilha. E o time está praticamente pronto com o Magrão. Na lateral o Moacir. A zaga vai com o Tobi e Bruno Aguiar. Na lateral esquerda volta o René. No meio vai o Hamilton, Diogo Oliveira, Rivaldo e Marcelinho. O Marquinhos vai para o banco e o Diogo volta para a titularidade. E no ataque, dúvida... Sanada, sem dúvidas, isso. Joga o Williams e Jael, o Jamie fica no banco de reservas. Olha aí, gente. Então o Jamie acabou indo pro banco. Não vai se repetir, então, a dupla de ataque que jogou Do contra o clássico Santa o Santa Cruz. Que aí foi o Jamie e o Jael, agora vai o Williams, porque o técnico quer mais rapidez, mais Certo. mobilidade no ataque. E quanto ao Náutico, Rodrigo? O Náutico ontem treinou no 4-4-2, hoje estava no 3-5-1, pelo que a gente pôde observar no treino. Pois Quais é. são as mudanças? Pois é, Estela, o Valdemar, a gente até tava debatendo aqui, tava eu, o Vitor, Estela nos aflitos hoje, e a gente debateu se essa troca de opção tática é só um modo de treinamento, se ele tá vendo ainda qual é a melhor opção, ou se ele tá querendo tentar enganar um pouco a imprensa pra ainda deixar esse mistério, ou se é uma mudança que ele pode fazer no decorrer do jogo. Até porque o Náutico e o Sport acho que é bem parecido no 4-4-2, né? Com 3 volantes assim, um meia mais liberado. Então jogar no 4-5-1 pode ser que ele queira ganhar um pouco mais no meio campo, um jogador a mais, e assim ter vantagem no Sport no jogo. Ou também ele pode usar os 5 meio campos pra meio congestionar, como você falou, e também nesse congestionamento tentar parar o Marcelinho Paraíba já no meio de campo, né? Que foi até uma questão, foi perguntado várias vezes na coletiva de imprensa hoje, se haveria
uma marcação especial pro Marcelinho. E isso foi unânime, não só para Marcelinho, mas como para toda a equipe do Sport. Apesar do Marcelinho ser o destaque, mas o Marcelinho não joga sozinho. Então qualquer outro jogador do Sport pode acabar fazendo a diferença na partida. E a gente sabe que o meio alvirrubro é um meio que sempre chega com perigo também no gol. Tanto é que o Eli Carlos fez gol no clássico, na Série B, no último clássico da Série B ano passado. O Derlei também é alguém que é um cara que chega com perigo. Ali quando pega a bola, chute de fora da área. O Souza, né, que a gente viu os últimos jogos, era o 10, o cara que armava mesmo o meio campo do Náutico. Se a gente tem, digamos assim, o Marcelinho Paraíba no Sport, então também temos Souza, podemos dizer, Rodrigo, no Náutico? Sim, foi até uma questão levantada na coletiva, é o seguinte, o Sport tem o Marcelinho como uma arma na cobrança de faltas. E no mesmo lado pro Náutico a gente tem o Souza, que até teve o primeiro gol, cobrança de falta, feito nos aflitos, né, então ele conta aí com essa superstição, né? E o Souza já tem feito um gol no último clássico, na Ilha do Retiro, né? Que foi um gol de falta belíssimo. Exatamente, ele até comentou sobre o clássico, se o Náutico tivesse pelo menos mais uns 5 minutos, talvez tivesse até empatado a partida. Tava com o homem a mais naquele momento ali. Era. Exatamente. E hoje também na entrevista do Gideão, ele comentou assim um pouco que assim, os zagueiros tentarem não fazer falta perto da área, já para evitar esses cruzamentos do Marcelinho. Exatamente. E além de toda essa opção tática que o Valdemar treinou hoje, dentro do 4-5-1, ele treinou uma alteração, que foi a entrada do Felipe no lugar do Leno. Né? O Leno até comentou, disse que se o Valdemar optar por ele está preparado e tudo mais. Foi até questionado se a melhor escalação era o 4-4-2 ou o 4-5-1. Né? Uma forma mais ofensiva. Ele, olha, a forma mais ofensiva é o 4-4-2. Né? Só que aí com dois homens lá na no frente, ataque, só que no né? 4-4-2 o Leno não joga. Mas o Leno falou, não, mas aí o que importa é o time vencer. Se o Valdemar optar pelo 4-5-1, eu vou estar à disposição. Se não, vamos torcer pelo Náutico. O Leno, que foi questionado se ele ia entrar assim mais pra marcar em si, ele até elogiou muito o Hamilton na questão da marcação, assim, disse que é um cara que ele admira, porque às vezes assim ele não aparece muito pra torcida, mas dentro de campo ele é muito eficiente. Rodrigo, o Eduardo Ramos joga, tá confirmado? Provavelmente sim, no treino de ontem, no de hoje, ele foi titular, mas ele é figurinha carimbada. Ele, o Gideão, o Siloé, Ronaldo Alves, são figurinhas carimbadas que a gente sabe que vai entrar. Como eu tava falando, publiquei até na página do programa enquanto a gente tava por lá, essa questão da indecisão, mas a gente sabe que tem nomes que com certeza vão estar lá, que são Gideão, Ronaldo Alves, Marlon, as laterais Carlos ainda que estão meio indefinidas. Eu acho que o Auremi entra na lateral. Foi uma surpresa também o Auremi, mas hoje o Auremi já não treinou no time titular. Quem tava no lugar dele foi o... É o Marquinho? Não, o Marquinho estava no time reserva. O Léo estava improvisado. O Léo estava improvisado. Hoje houveram mudanças assim. Algumas mudanças. Isso. A gente também viu no meio aqueles medalhões de sempre do Náutico. Eduardo Ramos, Derlei, Souza e Eli Carlos. Os 4 já certo. Estavam ali, entendeu? E no ataque o Siloé com certeza é peça garantida. A questão agora é a armação, ver se ele vai entrar no 4-4-2 e ver quem é o atacante que ele vai colocar. Provavelmente o Dori. E quem é que vai ficar nas laterais, se o Auremi realmente entra ou não. Vale lembrar que se o Valdemar jogar no 4-5-1, quem sai é o Dorielton pra entrada justamente do Leno. Nessa ou última vaga do Felipe, já que o Felipe também entrou no lugar do Leno durante o treinamento. E o Felipe a gente sabe que é um meia mais ofensivo, né? Do que o Leno. O Leno é mais recuado e o Felipe dá mais ofensividade e velocidade à equipe alvirrubra. É isso aí, gente. Sobre a questão da arbitragem, vamos passar rapidinho. Quem é que apita Náutico e Sport, certo? Adivinha. Eu não sei, foi uma coisa meio que sorteio, chute, né, rapaz? Que sorte esse cabo tem, né? Esse cabo tem uma sorte, né, rapaz? Mina Veneno, né? Gente, tem uma sorte da mulher. Vai ser no Estádio dos Aflitos e o árbitro será ninguém mais, ninguém menos que Sandro Meira Hitch. Assistente número 1, Josemar Diniz, e assistente número 2, Pedro Vanderlei. Quarto árbitro, Carlos Costa ou Roberto José. São 2 quartos árbitros, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque é clássico. E vão ter também aqueles árbitros ali atrás das barras. Vale lembrar que serão no total 6 ou 7, porque a gente tem o principal, os bandeirinhas, o quarto árbitro reservas e os 2 auxiliares. No total 6 árbitros para essa partida. Mas aqui, olha, de arbitragem, né? E se eu não me engano, são 2 4 árbitros. Então são 7 árbitros ao todo. Olha, Carlos Costa tá com asterisco aqui na escalação. Então, por isso que eu não tô garantindo que são 2. Pode ser. São 2. Mas provavelmente serão 2. Aí a dúvida é se vai o Carlos Costa ou vai os auxiliares, dos auxiliares, no caso, serão Gleison Leite e o Gilberto Castro Júnior, tá, galera? Olha, sinceramente, o meu sonho
era ver algum daqueles hábitos ali atrás da barra interferir em algum lance, velho. Porque às vezes eles ficam só olhando ali e ninguém diz Não ajuda Cara, nada, ia né? dar uma confusão do tamanho de um ficou trem. ali só pra ficar assim olhando, não fazem nada, não falam nada, só fica olhando só. É, porque assim, na verdade eu também queria saber qual é a função deles, porque não é pra marcar impedimento, não é pra marcar escanteio, nada disso, porque tem o bandeirinha. É Eles pra ficam auxiliar aqueles lances que a bola entra ou não e se a bola saiu ou não ali naquela linha que Mas eles ficam aí é a ali de função fundo. do bandeirinha. Olha, tem gente aqui falando comigo e dizendo: enquanto o Náutico vai com o Lennon, o Santa contra-ataca com o Paul. Pois é, né? Pois é, né? Agora, Quem Parabéns, parabéns. Jamil, o cara um cheiro que pra você, fez tava sentindo essa sua piada. falta aqui no programa, viu? Não, já que Parabéns. foi Jamil, eu não vou dizer o que eu ia dizer não, deixa pra lá. Quando ele ir para a Praça é Nossa, viu que lá eu acho Não, que realmente, ele como tá tendo uma piadista é um reformulação. excelente assessor de Tá imprensa. tendo uma Olha. reformulação lá, sabe? O elenco. E ele tá é mais dizendo um assim: o auxiliar. esquema mais ofensivo é o 4-3-3, viu, Rodrigo? Então, é porque você falou que o mais ofensivo Não, é o eu falei mais 4-4-2. ofensivo em relação ao Não, 4-4-2. ele sabe. Jamil não atrapalha, Jamil. Jamil, não Caramba. complica, Jamil. As Olha. coisas já são complicadas. Tu ainda vai complicar mais, rapaz. Voltando a falar do clássico, gente, mais alguma relação coisa assim ao no esporte? O Marcelinho falou hoje, Isso, não foi? temos aí um áudio do craque, do gênio, o Marcelinho Paraíba, que é o cara realmente. E ele, entre outras coisas, disse a respeito do clássico, disse a respeito sobre, já que ele é o cara, o que é que ele acha de ser o cara, tudo, e falou especificamente do tabu que há, que faz 4 anos que o Sport não vence o Náutico nos aflitos, e ele fala sobre isso. Fala É. aí, Marcelinho. Vamos ouvir o Marcelinho. Quando alguém assiste no outro dia, parece fácil. E você vem fazendo os gols. Aí, voltando à história do Romário, a rapaziada aqui tem que aprender um pouquinho, olhar mais para Marcelinho para aprender a fazer gol. Eu acho que o Romário realmente é um grande jogador, sou fã. Problemas técnicos. Esse foi outro Probleminhas áudio. técnicos, esse foi outro áudio Esse foi aqui. outro áudio que ele utilizou. Foi apenas Falou uma jogo falha do- no engano. Olha, então, já que a gente vai procurar aqui o do Marcelinho ainda, então vamos ouvir o Valdemar agora, Rapidinho, Rodrigo. antes só de ouvir o Valdemar, só por questão de curiosidade, o Dorielton, que se o Valdemar realmente optar pelo 4-4-2, o Dorielton vai ser sua oportunidade de disputar o primeiro clássico da carreira dele. Então já chega aí numa fogueira, né? Sport Náutico, que foi considerado por Magrão e Gideon confirmou um dos maiores clássicos do Brasil. é verdade. Pronto, a gente pode ir então com... Vai logo com o Leno? Não, com o técnico. Vai logo do com o Náutico, técnico? Então vamos ouvir o Valdemar que Lemos. Valdemar falou na coletiva de hoje sobre o clássico de domingo. Valdemar, a gente sabe que o Náutico tem vários jogadores de qualidade, entre eles o Eduardo Ramos. Sendo que em clássicos, Eduardo Ramos, ele, vez por outra, ele some, não aparece tanto, não é aquele jogador diferenciado, jogador que chama a responsabilidade, principalmente em clássicos. Algo diferente, você vem preparando com o Eduardo Ramos, vem conversando com ele para o clássico de domingo? Nós tivemos uma surpresa na última partida, nesse clássico, né, que foi a contusão do Rogério, que antecedeu esse clássico, né? Então a equipe sentiu muito, porque ele já está jogando de uma forma, a equipe sentiu bastante, então ela precisou se acomodar, né, e se adaptar às situações dentro do próprio jogo, né? Mas, por exemplo, no ano passado, no jogo aqui, ele se ouve muito bem, aliás, muito bem mesmo, né? E no outro clássico que eu tive a oportunidade de participar, ele não estava bem, né? Que é um erro que a gente cometeu e a gente evita cometer com qualquer jogador agora, de colocar o jogador que não esteja bem, né, para o jogo. Então eu acho que ele tem condições, sim. Ele fez vários clássicos, né, no ano passado, que você jogar no Campeonato Brasileiro é clássico todas as semanas, né? Então não adianta a gente ficar achando que isso aqui é determinante, é uma coisa só, não adianta. E eu acho que ele tem condições de desenvolver um bom futebol em todos os jogos que ele participa, porque é um jogador de qualidade. A coragem, esse rapaz, né, explicando as coisas, me impressiona a forma dele, a força que ele tem, viu? É muito. A força dele, né? Muito legal ouvir o Valdemar Lemos
Tem uma força impressionante. Eu quis botar essa parte do áudio, que é o seguinte, a gente sabe que clássico, até o Gideão falou isso, vai vencer quem errar menos, vai ser nos detalhes, certo? Então, geralmente, quem são esses detalhes? São os craques, né? Então, em relação ao esporte, a gente sabe, inquestionável, Marcelinho Paraíba. Em relação ao Náutico, é o Berdan que já falou várias vezes que ele, quando posso me retirar do programa pra falar desse cidadão, eu posso me retirar do programa. Porque, segundo o Berdan, quando ele entra, ele não é uma solução, ele já é um desfalque. Que é o e caso mais contra o Sport, que tem a Milton no pé dele. Que é o caso do Eduardo Ramos. E ele que nunca jogou bem contra o Sport. O Eduardo Ramos nunca fez um bom jogo contra o Sport. Pois é, então por que eu quis botar isso aí? Pra mostrar a confiança, apesar de que todos falam, mas a confiança que o Valdemar tem no seu elenco, principalmente no seu camisa 10, o Eduardo Ramos. Então, vamos torcer, né, pra beleza do clássico, que o Eduardo Ramos supere todos esses problemas, essas queixas e faça uma boa apresentação. Enfim, apresente uma boa atuação contra o Sport. Num clássico. Mas, assim, a gente sabe que o histórico dele não é muito bom. Enfim. Mas aí tá a prova que Valdemar confia na equipe, né? Olha, eu não acho que, enfim, faça uma boa prestação contra o Sport, porque o último clássico do ano passado eu tava presente e o Náutico jogou muito bem contra o Sport nos aflitos. Eu não falo em relação ao Náutico, eu falo a Eduardo Ramos, entendeu? Não, então, foi um todo que fez uma boa partida. Então, a gente sabe que o Eduardo Ramos realmente, ele não tá bem, e quando é contra o Sport piorou mais ainda. Mas eu digo que por a gente pode tirar por menos, entendeu? Vamos ver o resto da equipe. Mas tem um que sempre se destaca, e esse é no Sport, é o Marcelinho, e agora a gente vai ouvir o áudio que era pra ter ido ao ar antes. Pode soltar aí, Dilson. Marcelinho, ouvindo as entrevistas antes do clássico, eu escuto muito do lado do Náutico, olha, é Marcelinho, ter cuidado do Marcelinho, isso é bom pra você, mexe no ego, em contrapartida, nossa, vão colar em mim novamente. Você já deve estar muito acostumado a essa situação, né? Estou bem acostumado a essa situação, até porque eu tenho um jogador que está marcando gols, está se destacando na equipe, sempre o adversário vai procurar uma marcação especial. E comigo não tem sido diferente, mas eu estou vivendo um bom momento, e do jeito que eles estão tendo cuidado de mim e outros jogadores da nossa equipe, a gente também tem que ter atenção, porque do lado de lá também tem jogadores de qualidade que, se a gente não marcar firme, pode decidir o jogo. E é um clássico onde o detalhe pode definir a partida. Ô Marcelinho, sobre o tabu, o Sport desde 2008 não vence o Náutico nos aflitos. Esse tabu gera uma certa pressão, um certo receio de não conseguir quebrá-lo, ou gera uma motivação de ir pra cima e ganhar? Sem dúvida é uma motivação, né? Porque apesar de fazer muito tempo, tem muitos jogadores aqui que faz parte desse tabu, dessa história, de jogadores que ainda não jogaram ainda contra o Náutico lá, pelo Sport. Então é jogo diferente, mas sem dúvida nenhuma é uma motivação a mais para a gente buscar a vitória aí e quebrar esse tabu aí que já faz muito tempo. Falou aí o Marcelinho, né, sobre o clássico, Quebrar tudo que envolve o clássico. Tabu. E sobre o tal do tabu, né, que envolve no jogo o Sport Náutico nos aflitos. Rodrigo, teve um lançamento bem interessante hoje por lá, não foi, Rodrigo? Fala rapidinho aí. Cara, uma ação social bem bacana pelo lado do Náutico. Foi até uma surpresa, né? A gente tava lá no treino, daqui a pouco corre todo mundo passado de preço. O que foi que aconteceu? É uma questão de um projeto chamado Love Foot. É um projeto americano, certo? Tem um apoio da FIFA, já ganhou vários prêmios. E que tá chegando aqui agora em Pernambuco. Vai ter o apoio do Náutico, né? O Náutico vai ajudar não de forma financeira, mas com doações, doando espaço, buscando patrocinadores para o projeto. Então foi bem legal. Então estava presente o diretor de marketing, se eu não me engano, do Náutico, 2 representantes do Love Foot e o vice-presidente do Náutico, Toninho Monteiro. Ele Exatamente. sempre esquece o nome do Toninho, eu não sei porquê. Incrível, cara. Então eles estavam lá, então foi bem interessante. É uma ONG e a gente vai passar com mais detalhes depois no blog do pnogramado.com. É isso aí, gente. Pra encerrar também... .com. Pra encerrar sobre o assunto Náutico e Esporte, o Valdemar treinou hoje também muitas bolas paradas, cruzamentos que ele vem insistindo nos treinamentos, tanto no de ontem quanto no de hoje, no final. Todos os atacantes ficaram ali no reservado, só cruzamento, tendo cruzamento e cabeçada, chute, essas coisas. Né?
podemos dizer assim que as finalizações. Hoje os cruzamentos foram certos, né? Hoje estavam certos, o pessoal tava fazendo gol, não é? Todo mundo fazendo gol, acertando. Barra, né? Diferente de ontem, que ontem pra ser um gol de cruzamento tava complicado. Porque Hoje os já... caras vão, sabe, aos poucos vão Se evoluindo e aprimorando o treinamento. Olha, galera, então agora vai ficar o meu recado que sempre fica quando a gente tem clássico, não só clássico, mas quando tem todo jogo, mas clássico é sempre bom ressaltar. Especialmente o clássico. Especialmente o clássico, porque são as torcidas que se enfrentam, certo? Sempre há... Pensem, olha a consciência de que a gente está num lugar em que vai ter família, vai ter criança, vai ter muita gente, então vão na paz, vão brincar, tem um momento de discussão na hora do jogo, a torcida, enfim, cada um que grite o seu hino, que cante, que defenda as suas cores, mas fora do estádio, todo mundo é cidadão, todo mundo é cidadão, todo mundo vai precisar do meio de transporte, todo mundo vai precisar da rua, dos lixeiros, de tudo. Então, galera, olha, brinquem na paz, fiquem na paz, pelo amor de Deus. Futebol é lazer, minha gente. É uma coisa não... que a gente usa pra divertimento, não pra outras coisas. Falou tudo. Isso vai ficar um exemplo bem legal para quando chegar a Copa do Mundo, porque 6 das 12 sedes talvez possam liberar o consumo de bebidas alcoólicas no campo. Então, são coisas que podem acontecer. Vale também aí, fica a dica. Paulo, olha, você tem que parar de trabalhar no momento que a gente começa, entendeu? É de praxe, então não adianta. Um cheiro pro Paulo que tá aqui dizendo que a gente tem que começar mais cedo pra ele poder, pra não atrapalhar o trabalho dele. Bem, galera, é isso, a minha dica, o que eu falo pras torcidas. Vão na paz, afinal de contas, no final, todo mundo é pernambucano, e quando chegar o Brasileirão vai estar todo mundo querendo defender a bandeira de Pernambuco. Então, é isso aí. Vão na paz, certo? Podemos encerrar com o Náutico Esporte, meninos? Tá bom, né? Positivo. Algum recado de vocês pra cada um de suas torcidas? Esperar o clássico, né? E que vença o melhor, né, Rodrigo? Que vença o melhor, como ela falou, vamos torcer na paz, vamos nos divertir. Vão para o clássico e voltem para suas casas na paz. Por favor, sem quebrar ônibus. Pronto. Então tá, galera, olha, vamos se despedir, o programa de hoje já tá acabando. Rodrigo Benson, uma boa tarde pra você, um bom final de semana. A gente se encontra amanhã no Arruda, mas aqui no programa a gente se encontra segunda-feira, 13h. Lembrando, ressaltando, olha a bebida, não beba muito, tá? Por favor. Não, Estela, ressaltando aqui, pode encher a cara. Ele tem que cuidar da saúde dele também. Eu sou uma amiga que me preocupa com os meus amigos, entendeu? Então ele tem que se cuidar também. Tá bom, tá certo. Tchau, Rodrigo. Depois dessa eu vou sair daqui direto pra um AA. Né? Vai ficar lá, né? Um spa lá, tudinho, relaxadinho, pois tal, internado. Né? Mas boa tarde, Estela. Boa tarde ao Vitor, ao Alberdan, ao Edilson, aos ouvintes. Estaremos amanhã no Arruda conferindo a rodada e provavelmente estarei também no Clássico no domingo, trazendo todas as informações para vocês na segunda-feira, mas continuem ligados no Facebook, no Twitter e no blog. penogramado.com, viu? Vitor, olha, fim de semana chegando, a gente volta segunda-feira, certo? Eu não sei se você vai ter já seu microfone próprio, mas aí a gente vai revezando, certo? Boa tarde, Estrela, Rodrigo, Alberdan, Edilson. Olha aí, decorei o nome da galera. Pode deixar o outro já. Falta o outro lá hoje que faltou. Boa tarde aos ouvintes, um bom final de semana a todos vocês. E é isso aí, valeu. Alberdan, olha, um cheiro pra você grande, viu? A gente se encontra segunda-feira, se a gente não se vê amanhã lá no Arruda. Beijo. Lembrando que tem o clássico, Estela. Mas clássico... eu tô falando assim, de mim, porque no clássico eu não vou estar presente. Infelizmente não. Mas a equipe com certeza vai estar presente no clássico. Infelizmente não estaremos lá juntos, né, no clássico, mas a gente volta segunda-feira com tudo que aconteceu no clássico no final, e tudo que envolve o final de semana esportivo. Olha, quem vai apresentar a música hoje são o Rodrigo e o Vitor, que eles vão dizer por quê, tá? Eu sou a Estela Soares, nossa Sala do Esporte vai ficando por aqui, gente. A gente se encontra 13h. Pode explicar, meninas? A música de hoje é uma homenagem à nossa querida apresentadora, devido a alguns acontecimentos recentes, né? Enquanto a gente estava nos aflitos, né, Vitor? É verdade. Então é aquele negócio, não fica em cima do muro, se decide. Esquece o sim. Ou vai ou racha. Galera, a gente bebe água nem dá pro outro beber. A gente se encontra segunda-feira, 13h, tá, gente? Beijo. Falou. Você disse que não sabe se, mas também não.